Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, episódio que vai destacar o que aconteceu neste meio de semana de competições europeias, focando nos últimos dias das equipes da Bundesliga, disputando Champions League, Europa League, Conference League, e foi um meio de semana, em geral, de bons resultados para as equipes alemãs. E para me ajudar nesse debate, para me ajudar a passar a limpo o que de principal aconteceu com as equipes alemãs, eu recebo ao meu lado virtualmente um convidado especial, ele que também sabe muito de Bundesliga, sabe muito de futebol alemão, tem um olhar especial para o que acontece taticamente dentro de campo. Nicolas Achabal, seja muito bem-vindo a esse episódio do Chucrute FC, fique à vontade para se apresentar. Fala, Guilherme, boa noite a todo mundo que está escutando, bom dia, boa tarde. Como você falou, eu geralmente tenho uma visão mais tática das coisas, né? Eu trabalho também no Futebol Brasil. Eu acho que a maioria das pessoas que escutam esse podcast conhece a página, que é uma página focada em futebol alemão. E fica aí a minha dica para todo mundo seguir a página no Twitter, no Instagram, acompanhar o site e ajudar a crescer o nosso trabalho. Sem dúvida, Futebol Brasil, que inclusive é parceiro daqui do Chucrute FC, a gente está sempre mencionando eles nos nossos episódios, assim como o Futebol Brasil ajuda também na divulgação dos episódios do Chucrute FC, e vale muito a pena você acompanhar o trabalho do Futebol Brasil e especificamente do Nicolas sobre futebol alemão como um todo. Bom, para dar mais detalhes sobre o que aconteceu com as equipes alemãs nesse meio de semana, vou dar uma passada rápida primeiro pelos resultados. Na Champions League, tivemos vitória do Bayern de Munique sobre o PSG, jogando lá em Paris, vitória por 2-1. A outra vitória da Bundesliga nesse meio de semana foi do Bayer Leverkusen, também fora de casa, contra o Benfica. E aí tivemos o empate do Eintracht Frankfurt contra o Napoli e o Borussia Dortmund sendo derrotado, uma derrota dura contra o Manchester City por 4-1. As quatro equipes da Bundesliga jogando fora de casa nessa rodada da Champions League. Na Europa League, já nessa quinta-feira, dia em que estamos gravando o podcast, o Freiburg venceu o Nice por 3-1, jogando fora de casa. E aí, em seus domínios, o Stuttgart venceu o Feyenoord por 2-0. E aí, na Conference League, o Mainz jogou em casa e venceu a Fiorentina com um gol no finalzinho do jogo para virar o placar sobre a equipe italiana. Vitória do Mainz por 2-1. A gente vai focar nesse episódio mais especificamente no Bayern de Munique, no Bayer Leverkusen, no Stuttgart, falar um pouco sobre o que essas equipes vêm produzindo ao longo das últimas semanas. E vamos iniciar pelos bávaros, vamos iniciar pela grande equipe do futebol alemão nessa temporada até o momento. E por que não dizer, a grande equipe do futebol europeu nesse começo de temporada. 16 jogos e 16 vitórias para o Bayern de Munique. E nesse meio de semana, talvez a maior demonstração de força desse time comandado pelo Vincent Kompany, dentro de um cenário extremamente desafiador, enfrentando o PSG em Paris. O Bayern foi testado em situações bem distintas em cada metade da partida. No primeiro tempo, com 11 jogadores de cada lado, dominou o PSG, fez 2-0 e produziu até para marcar um pouco mais. E no segundo tempo, depois da expulsão do Luiz Dias, o sistema defensivo foi colocado sob pressão e resistiu, sofreu um gol, mas conseguiu sair de campo com uns 3 pontos. Nicolas, atuação muito positiva do Bayern de Munique e, como falei, uma grande demonstração de força para o restante da Europa. Com certeza. Eu, pessoalmente, acho que em qualquer nível que você esteja, se você conseguir 15 vitórias em 15 jogos, já é um feito absurdamente difícil. E você conseguir isso nas condições que o Bayern tem conseguido, então, é algo ainda mais impressionante. E essa vitória contra o PSG tem um impacto maior ainda, porque, se eu não me engano, o PSG foi uma das últimas equipes que derrotou o Bayern. E depois de lá, só resultado positivo. Então tem uma questão assim, meio que uma revanche, mas é também uma demonstração de força impressionante, assim, contra o atual campeão europeu.
fora de casa, assim, num cenário, uma vitória que ninguém pode contestar. E falando um pouco sobre o primeiro tempo, quando estava um cenário de 11 contra 11, já era um domínio do Bayern. Então não foi que assim, o Bayern foi pressionado o jogo inteiro e achou 2 gols e ganhou. Não, foi uma vitória do início ao fim, bem consistente. No primeiro tempo ali, uma pressão muito forte do Kompany, com inclusive o Upamecano subindo lá no campo de ataque, desarmando. A jogada do primeiro gol surge com o bote dele lá depois do meio campo. E sim, foram 2 gols no primeiro tempo, mas poderiam tranquilamente ter sido muito mais. Só de lance ali que o Bayern roubou no primeiro tempo, acelerou e chegou em boas condições, foram pelo menos umas 5. Aí depois o Luiz Dias, infelizmente, foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. E aí o segundo tempo se transforma em outras condições, mas condições que o Bayern não tinha enfrentado em nenhum jogo na temporada ainda. Que era que se retrair e segurar a pressão. Nenhuma outra equipe na temporada tinha sustentado uma pressão contra a meta do Bayern. Então é um cenário importante que também mostra que o Bayern não consegue ser dominante não somente atacando, mas também se defendendo. A dupla de zaga ali para Upamecano contar foram muito bem. O Pavlovic também, que é um garoto novo ainda, também foi bem na defesa ali. O Neuer voltando a aparecer como já viu que nos últimos 20 anos ele fazer. Então foi realmente uma coisa bem impressionante. Foi mesmo digna de muitos elogios a atuação do Bayern de Munique, e acompanho você nos elogios também a dupla de defesa, o Jonathan Tah e o Dayot Upamecano, mostrando muita solidez, dando ótimos combates. Tudo bem, o PSG teve o desfalque ali do Ousmane Dembélé no começo da partida, ainda durante o primeiro tempo, mas ainda assim é uma equipe muito capacitada para colocar os adversários sob pressão. Até conseguiu fazer isso no 11 contra 10, mas o Bayern resistiu bem para conseguir manter a vitória. E nas 16 vitórias do Bayern de Munique nessa temporada, o time só esteve atrás no placar em algum momento no jogo contra o Colônia, pela Copa da Alemanha. E ainda assim foram só 5 minutos de desvantagem. O Bayern de Munique rapidamente empatou o placar, depois rapidamente também conseguiu a virada para se classificar no torneio de mata-mata. E nesse jogo contra o PSG, conseguiu abrir 2-0 ainda no primeiro tempo, conseguiu produzir outras oportunidades de gol. E, Nicolas, acho que já fica mais claro que o Bayern de Munique pertence mesmo à primeira prateleira europeia nesse momento, né? Ah, com certeza. Para mim, pode até falar que é o melhor time do mundo. Para mim, nesse momento assim, da temporada, não tem nem discussão. É lógico que, assim, daqui até o final do ano, final da temporada, até chegar, por exemplo, às fases finais da Champions, pode mudar muita coisa, outros times podem melhorar, sei lá, quem pode lesionar, alguma coisa assim, qualquer acidente pode acontecer, mas nesse momento eu acho que o Bayern é indiscutivelmente a melhor equipe do mundo. Pois é, e essa é a grande expectativa do torcedor do Bayern de Munique mesmo, conseguir manter esse alto nível ao longo de toda a temporada, para que o ritmo não caia lá em fevereiro, março, abril, e o time acabe tropeçando na Champions League, tenha alguma noite ruim na Champions League e fique pelo caminho na principal competição de clubes da Europa. A boa notícia é que ainda tem gente boa para entrar nessa equipe do Vincent Kompany. Especialmente o Jamal Musiala voltando de lesão, tem o Alphonso Davies também saindo do departamento médico. Então as perspectivas são boas, mas esse time do Bayern ainda precisa se manter nesse nível ao longo da temporada para conseguir chegar bem na reta final da Champions League. E virando agora a página nesse episódio do Chucrute FC, a outra vitória alemã nesse meio de semana pela Champions League veio pelas mãos do Bayer Leverkusen, que venceu o Benfica por 1-0, jogando lá em Lisboa, jogando no Estádio da Luz. Uma vitória difícil, obtida só com um gol no segundo tempo. E acho interessante analisar nesse Bayer Leverkusen como o time vem conseguindo dar espaço para novas caras no setor ofensivo, em especial.
O Bayer Leverkusen passou por uma reformulação gigantesca no meio desse ano, vendendo muitos jogadores, mas também contratando muitos jogadores. Então é um time quase inteiramente reformulado que a gente vê em campo depois da passagem curtíssima do Erik ten Hag. Agora a gente vê o Kasper Hjulmand tentando ditar o ritmo dessa equipe do Bayer Leverkusen. E entre as opções ofensivas do treinador dinamarquês, a gente já viu em campo muitas vezes Poco, Kofani, Masa, Tillman, Echeverri, Ben Seguir, todos esses jogadores com no máximo 23 anos, temos alguns com 19, se alternando no setor ofensivo, de meio campo ofensivo e ataque do Bayer Leverkusen, sendo acompanhados por caras que já estavam lá na Bayer Arena, como Patrick Schick, Jonas Hoffmann e Nathan Tella. Mas entre essas caras novas, acho que alguns deles já vão dando bons sinais, já vão conseguindo ganhar a confiança do Kasper Hjulmand. E nesse jogo contra o Benfica em especial, me chamou bastante a atenção mais uma vez o Ibrahim Masa, jogador argelino de 19 anos, que inclusive foi premiado pelo UEFA como o destaque da partida contra o Benfica, conseguindo uma atuação de destaque pelos seus passes, acionando jogadores mais adiante do Bayer Leverkusen, conseguindo produzir bons passes para a equipe alemã. E tanto ele como o Poco como o Kofani acho que já tem dado bons sinais de que essa reformulação do Bayer Leverkusen pode dar bons frutos lá na frente. Nicolas, qual seu parecer sobre essa equipe do Kasper Hjulmand nessas últimas semanas, e tem algum jogador que te chama mais atenção nesse grupo? Todos esses jogadores que você acabou de citar, eles são assim, indiscutivelmente muito talentosos, muito jovens, e eu sinceramente esperava até menos de Leverkusen nessa temporada, porque a gente pode dizer que o time titular é completamente novo. Tirando o Grimaldo ali, é muita gente nova. Então, mesmo que sejam jogadores bons, é difícil você conseguir uma sinergia rapidamente ali com todo mundo para poder se manter no nível competitivo tão alto como o Leverkusen estava nas 2 últimas temporadas. E ainda tem o agravante que o treinador mudou com a temporada em andamento. Então a minha expectativa era que o Leverkusen tivesse até pior do que está atualmente, porque atualmente está bem. Então eu esperava algo negativo, só que nesse sentido é uma surpresa positiva. Porque se eu pegar o time titular e pensar aqui, a única conexão ali entre dois jogadores mais ou menos próximos no campo que já existia da última temporada, talvez seja Tapsoba e Grimaldo, mais pela esquerda ali. O resto tem até um ou outro jogador que permaneceu da temporada passada, mas não jogava tanto assim. Então não teve tempo de criar aquela conexão entre os jogadores. Então é uma tarefa difícil. E o jogador que tem me impressionado mais, assim, não exatamente nessa temporada, mas um jogador com quem tem muitas expectativas é também o Masa, o meio argelino, que inclusive poderia estar jogando pela seleção da Alemanha se ele quisesse, que eu tenho acompanhado ele desde a última temporada no Hertha Berlim, e já era um jogador muito talentoso e que na minha visão assim, ele tinha muitas semelhanças com o Florian Wirtz. Apesar de ter jogado um pouco mais recuado ontem, até por conta dos desfalques do Leverkusen, né? Tem o Eck Fernandes, vai ficar fora um tempo, o Palacios também lesionou gravemente, o Andres estava suspenso, então acabou surgindo essa vaga mais recuada para ele no meio campo. E, na minha visão, ainda é uma equipe assim, um pouco vulnerável defensivamente, só que é esperado por estar começando um trabalho novo, mas que tem algumas dinâmicas ali ofensivas bem interessantes, com os jogadores com o Poku, com o Kofani, agora chegou o Echeverri também, mas claro que a principal estrela hoje é o Grimaldi, né, que é um cara que já continuou na última temporada, já estava num nível altíssimo, lateral assim, de nível dos melhores do mundo, e agora ele tem ganhado cada vez mais influência, porque tem até uma jogada no jogo contra o Benfica, que ele começa pela esquerda, recebe um passe, acho que da zaga ali, depois vai lá para
para entrar da área na direita, recebe um passe do Flecken, continua jogando, depois rola um tempinho a jogada, ele recebe pelo centro, aí ele lança o Chico em profundidade. Aí, na sequência do rebote, uma bola mal afastada acaba saindo gol. Aí foi até um lance interessante, porque mostra como ele se tornou um jogador muito influente, capitão do time na ausência do Andrews, e que é hoje a principal referência desse elenco que é tão jovem, tão bom, com tão potencial, mas ainda é bastante jovem. Precisa de um pouco mais de tempo para desenvolver bem. Sem dúvida, o Grimaldo vem sendo importante em lances como esse que você descreveu com bola rolando, e é impressionante também a qualidade que ele vem demonstrando em cobranças de falta. Já até perdi as contas de quantos gols de falta ele marcou nessa temporada, mas já decidiu só jogos. Né? Só golaço. Pois é impressionante como ele consegue pegar bem na bola e consegue ser decisivo nessa fase do jogo também. E a gente mencionou esses jogadores recém-contratados, Nicolas, pelo Bayer Leverkusen, todos eles praticamente, né? Ainda muito novos, ainda com um longo caminho pela frente, que vão ter algumas dores de crescimento nessa e nas próximas temporadas, quem sabe, mas esses caras mais veteranos que já estavam no Bayer Leverkusen também têm contribuído bastante para o time se manter num bom nível, para se manter competitivo, mesmo depois de tomar algumas pancadas, como foi aquele 7-2 diante do PSG na última rodada da Champions League. E nesse jogo contra o Benfica, jogando fora de casa, isso ficou evidente mais uma vez, apesar da boa atuação do Ibrahim Maza, que a gente já mencionou aqui, o gol acaba saindo pela cabeça do Patrick Schick, que é um remanescente da temporada perfeita do Bayer Leverkusen na Bundesliga há 2 anos e que segue dando boas contribuições para esse time comandado pelo Kasper Hjulmand. Falando de outro setor do campo agora, para também mencionar outro jogador que chegou há pouco tempo no Bayer Leverkusen, acho que vale destacar a atuação do Mark Flecken nessa partida contra a equipe portuguesa. O Flecken vinha cometendo algumas falhas, defendendo a meta do Bayer Leverkusen, falhas que não se esperava de um jogador mais experiente, com passagem já pela Bundesliga, mas contra o Benfica, jogando lá no Estádio da Luz, ele foi uma peça muito importante para conseguir manter o 1-0 até o final. Se não fosse o Ibrahim Maza, o jogador eleito melhor em campo, acho que o prêmio estaria em boas mãos com o Mark Flecken. E, Nicolas, acho que depois daquela passagem bem turbulenta do Erik ten Hag, a situação parece mais estabilizada no Bayer Leverkusen, né? Parece. Pessoalmente, eu acho que o Ten Hag talvez não tenha saído pelo que ele fez em campo, mas talvez por alguma questão extra-campo também. Porque não tem muita justificativa você mandar um treinador embora com 3, 4 jogos de temporada. E pelo que parece, agora tem um ambiente mais leve, mais estável. Também ajuda no desenvolvimento desses jovens jogadores. E o Flecken, que você comentou, ele até teve uma passagem boa na própria Bundesliga. Não à toa ele foi vendido, saiu por um valor até interessante para os padrões da liga. Mas realmente não voltou muito bem. Estava falhando num jogo ou outro. Mas ontem ele foi decisivo. Acho que até se a gente inverter o resultado e falasse que o jogo foi 1-0 Benfica, dificilmente alguém diria que foi um resultado injusto. Porque foi realmente uma partida muito equilibrada. O Benfica meteu bola na trave, teve as melhores chances até o gol do Leverkusen. Então ele principalmente segurou a barra ali. E depois o Chico conseguiu aquele gol, que também foi um gol meio espírita, assim, uma bola mal rebatida pela zaga pelo lateral do Benfica. Mas no final que conta o placar, né? Mais uma vitória na conta de um time alemão e vamos buscando o coeficiente. O Bayer Leverkusen vinha de derrota no final de semana em jogo pela Bundesliga, mas era contra o Bayern de Munique, então é uma derrota, digamos, justificada. Antes o Leverkusen vinha de 4 vitórias consecutivas no campeonato alemão, conseguiu dar um bom impulso na tabela
está com 17 pontos. Na quinta colocação, um ponto a menos que o quarto colocado, que é o Stuttgart. Stuttgart, que também é assunto nesse episódio do Chucrute FC. Mesmo sem muitas vitórias elásticas, é um time que vem somando bons resultados nessa temporada, vem mantendo uma boa posição na Bundesliga, enquanto lida com o calendário europeu. Nessa quinta-feira, dia em que estamos gravando esse episódio, o Stuttgart venceu o Feyenoord por 2-0. Na Europa League a situação não é tão confortável quanto na Bundesliga, são 2 vitórias e 2 derrotas, as 2 vitórias em casa, jogando em seu estádio. E nessa quinta-feira, o 2-0 sobre o Feyenoord conquistado com 2 gols já ali na reta final da partida. E me chama a atenção como o Stuttgart vem lidando bem com esse calendário um pouco mais pesado, focando especificamente na Bundesliga. Nas primeiras 9 rodadas do campeonato alemão na temporada passada, o Stuttgart tinha 13 pontos. Nessa temporada, o Stuttgart já soma 18. Claro que na temporada passada a exigência era maior, era uma Champions League, agora é Europa League. Mas não deixa de chamar a atenção esse trabalho novamente do Sebastian Hoeneß, dando frutos, mantendo o Stuttgart entre os primeiros colocados da tabela do campeonato alemão. E falando um pouquinho do campo especificamente, me chama a atenção esse trio de meias, Shema Andrés, Bilal Elkanous e Angelo Stiller, que nem sempre atuam juntos, eles vêm se alternando na posição de titular ao longo dessa temporada, mas todos eles vêm exibindo bons desempenhos ao longo das últimas semanas, e hoje, nessa quinta-feira, eles mostraram importância novamente, com o Elkanous marcando o gol do 1-0, já ali na reta final da partida. Nicolas, como que você avalia esse ano 3 de trabalho do Sebastian Hoeneß no Stuttgart? Eu acho que tem tudo para ser um ano bastante positivo de novo, assim, pensando nos 3 anos. No primeiro ano, ele pegou a Champions League, depois voltou a conquistar um título depois de vários anos de seca aí do Stuttgart. E agora vem para esse terceiro ano, eu acho que tem tudo para ser mais um ano bom. Para mim, é um dos melhores treinadores da atualidade na Bundesliga. E se o Stuttgart perdeu o Nick Woltemade por um valor absurdo, mas perdeu numa fase assim que a temporada já tinha começado. Aí, quando você perde uma peça-chave nesse momento, antes de ter um planejamento para substituir seu jogador, é sempre mais difícil. Mas ele conseguiu lidar bem. Eu acho que o elenco, em geral, talvez assim, pensando no topo das capacidades de cada jogador, talvez não esteja melhor, mas eu acho que é um elenco mais equilibrado. Ele consegue rodar mais peças sem perder bastante nível. Aí isso se reflete na campanha que a gente tem acompanhado nesse ano, que ganhou 5 vitórias seguidas na Bundesliga, até perder para o Leipzig na última temporada, que também foi um jogo bem equilibrado, e são duas das melhores equipes do ano ali na Alemanha. Mas eu acho que por enquanto é bem positivo. O Shema Andrés, que você comentou, é um volante que me surpreendeu bastante, assim, pelo rendimento dele. E eu acho que surpreendeu até o próprio treinador também, que já tem ganhado espaço muito rapidamente, inclusive na vaga do Karazor, que é o capitão do Stuttgart. Então você chegar assim, de um outro país, de uma outra cultura, assim, um jogador jovem ainda, 20 anos, e ganhar esse espaço tirando o capitão da equipe, não é uma coisa simples. É algo que confirma mais ainda a qualidade dele e o desempenho dele em campo. E os outros jogadores também têm contribuído ofensivamente, assim, ajudando a preencher ali o vácuo que a saída de Woltemade deixou. Tem o Elkanous, tem o Bunani, o Undav ficou um tempo lesionado, mas também voltou hoje, marcou também. Então é importante ter essa variedade no elenco para poder rodar mais sem desgastar o elenco, o time titular, jogo após jogo, semana após semana. Vai ter uma data FIFA, depois é sequência de jogos toda semana. Então ele vai precisar continuar rodando, vai continuar fazendo o que ele tem feito, e eu tenho certeza que vai continuar brigando ali no topo da Bundesliga.
O Chema Andrés chegou no meio desse ano, contratado junto ao Real Madrid. Ele ainda não tinha estreado pelo time profissional, veio das categorias de base do clube espanhol. O Bilal El Kanous chegou por empréstimo junto ao Leicester, deve voltar ao clube inglês no meio do próximo ano. Esses dois caras vêm chamando a atenção ao longo dessa temporada mesmo, vestindo a camisa do Stuttgart. E esse ponto que você falou do ataque também é importante, porque além de perder o Nick Woltemade para o Newcastle já na reta final da janela de transferências, o Sebastian Hoeneß teve que lidar com lesão do Denis Undav, que ficou fora ali entre o fim de agosto e o meio de outubro. E aí no começo de outubro foi a vez do Demirovic se lesionar. Ele ainda está no departamento médico, inclusive. Então Sebastian Hoeneß está precisando testar novos nomes no setor ofensivo para preencher essas lacunas e vem lidando bem com essa situação. Denis Undav, inclusive, marcou o segundo gol do Stuttgart na vitória sobre o Feyenoord pela Europa League. Bom, e agora já encaminhando para o final, para a reta final desse episódio do Chucrute FC, quero só passar os destaques da Frauen Bundesliga, que teve rodada nesse meio de semana. O campeonato alemão feminino teve vitórias dos seus 3 primeiros colocados e a gente tem uma escadinha na tabela. O Bayern de Munique lidera com 25 pontos, o Wolfsburg é o segundo colocado com 22, o Leverkusen é o terceiro com 19, e aí Eintracht Frankfurt e Hoffenheim aparecem empatados na quarta e na quinta colocações, respectivamente, com 16 pontos. O Werder Bremen também tem 16 pontos, são 3 equipes empatadas com essa pontuação, o Werder em sexto. O Bayern de Munique nessa rodada venceu com tranquilidade o Nuremberg por 6-0, o Wolfsburg superou o Union Berlin por 4-1 e o Bayer Leverkusen venceu o Hamburgo pelo placar de 2-1. E além de passar pelos resultados da Frauen Bundesliga, já tem alguns dias que aconteceu, mas acho importante deixar o registro também da classificação alemã para a final da Nations League feminina, duelo contra a França, reedição da semifinal da Euro que aconteceu no meio desse ano. A Alemanha dessa vez venceu a França com mais tranquilidade até, não precisou dos pênaltis. A Alemanha venceu em casa por 1-0 e empatou na França por 2-2, conseguindo a classificação para a decisão. E na final vai enfrentar a Espanha, assim como enfrentou a Espanha na final da Euro. As espanholas novamente serão as adversárias das alemãs nessa decisão da Nations League, que acontece no finalzinho desse mês de novembro, nos dias 28 de novembro e no dia 2 de dezembro, a partida de volta. Bom, e assim a gente chega ao final de mais um episódio do Chucrute FC. Passamos pelos principais acontecimentos do futebol alemão nesse meio de semana, destacando a participação alemã nas competições europeias. Nicolas, me despeço de você, já deixando novamente meu agradecimento pela sua participação e por brilhantar mais um episódio do Chucrute FC. Valeu, Guilherme. Valeu todo mundo que está escutando. Eu que agradeço o convite. Fico aí à disposição sempre que precisar. E vamos nessa. Maravilha. E reforçando o convite do início do podcast, confira o trabalho produzido pelo Futebol Brasil, que tem o Nicolas na equipe. Eles produzem conteúdo de altíssima qualidade sobre futebol alemão. Vale a pena conferir, é fonte de informações para mim e para todo mundo que curte a Bundesliga. Bom, agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.